Olá, alunos Média Aula 2021, seja do extensivo, seja do curso de questões. Esta é a aula inicial de abertura do módulo de preventiva, em que eu venho aqui falar para vocês como foram as questões de 2021 até a data da gravação dessa aula, porque como vocês sabem, várias provas foram atrasadas, então até o momento da gravação dessa aula, todas as provas ainda não tinham sido realizadas, né? Mas as provas que forem saindo, nós vamos ainda discutindo no material de vocês. Já para adiantar, o módulo de preventiva, ele começa com estudos epidemiológicos, que é essa aula que está ocorrendo na abertura do módulo de estudos epidemiológicos. Depois o módulo 2 vai ser o módulo de SUS com vigilância epidemiológica. Módulo 3, módulo de atenção primária à saúde, com rastreamento e por aí vai. E o módulo 4 com saúde do trabalhador, perfil demográfico brasileiro. Assim a gente cobre toda a medicina preventiva tradicional. Não deixe de estudar, de suma importância para vocês. Então vamos diretamente ao como foi a prova, de como foram as provas, as questões de preventiva 2021. Então tem 3 frasezinhas aí para você. Primeira, manteve-se o aumento das questões de APS e SUS. Por quê? Porque a gente identificou, tanto que a gente mudou praticamente todo o nosso material em 2020, né, ano passado, que a partir de 2018 e 2019, eles vieram aumentando as questões de APS com ecomapa, genograma, medicina centrada na pessoa e SUS também, né? Para o que acontece? É política pública de saúde, né? Focar na atenção básica da saúde, então naturalmente as questões de provas de residência também estão aumentando nisso. E vieram diminuindo as questões de indicadores, taxa de mortalidade infantil, perfil demográfico. Então o que a gente fez em 2020, ano passado, pela primeira vez? A gente reformulou totalmente o nosso material e deixou 50% do curso para APS e SUS, que é o que estava se direcionando desde 2018, se manteve em 2020 e se manteve para a prova de 2021. Então tudo indica que para a sua prova no final do ano, ou para você que está no curso de 2 anos, né, que vai ser na sua prova de 2023, final de 2022, também vai se manter assim, tá? Estudos epidemiológicos continuam frequentes, sim. Então quando eu estou falando isso aqui é um apanhado geral de todas as provas que a gente analisou. Então estudos epidemiológicos continua frequente em vários concursos e tem em todos os concursos, não lembro aqui de cabeça agora um concurso que não teve questão de estudos epidemiológicos, algumas mais, outras menos, mas você precisa estudar as coortes, que é esse módulo agora, coortes, caso clínico, caso controle. Tem caído questões agora de estudo quase experimental, ou seja, porque tem uma intervenção, mas não tem um grupo controle. É um dos exemplos para você. Então são itens que você não pode sair fora do seu estudo. E aqui, colocando aqui, então, redução nas questões de indicadores, perfil demográfico, que antes eram mais frequentes, diminuíram para a entrada das questões de APS. Ok? Vamos lá. Atenção em alguns concursos. Por quê? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, ANRIGS. 50% da prova de medicina preventiva é de condutas em medicina da saúde e comunidade. Aí quando eu falo medicina da saúde e comunidade, gente, o que você acha que é mais prevalente dentro da medicina da saúde e comunidade, da atenção primária? Rastreamento de câncer de mama, diabetes, tuberculose, como conduzir um paciente com tuberculose, HIV, câncer de colo de útero, vacinação, criança que está com o calendário de vacinação atrasado, vacinação em adulto, câncer de pele, melanoma. Então são itens que você encontra, claro, no nosso curso, mas que são de preventiva, de cirurgia, de clínica, mas que em alguns concursos, como a ANRIGS e aqui, Unificado Ceará. Então, Unificado Ceará também, da entrada 2021, manteve-se essa média de mais ou menos 50% das questões para condutas em medicina da saúde e comunidade, e 50% para medicina clássica, ok? Outros concursos que nós estamos dentro do bloco aqui de atenção para alguns concursos. PSU Minas Gerais, 30% a 40% da prova é para saúde do trabalhador, desde intoxicações exógenas, CAT, intoxicação por agrotóxicos, por metais, emissão de CAT, Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Então quem vai fazer o PSU de Minas Gerais tem que ter uma especial atenção. A medicina preventiva no PSU de Minas Gerais é a medicina preventiva clássica, com 20 questões de medicina preventiva mesmo, todos esses tópicos que eu falei para você no início da aula, ou seja, estudos epidemiológicos, saúde do trabalhador, perfil demográfico, SUS,
tudo isso e bate também com a Unicamp. Então a Unicamp também mantém essa média de muitas questões, a Unicamp um pouquinho menos de questões de saúde do trabalhador, mas a prova da Unicamp é muito semelhante com a prova do PSU de Minas Gerais. E a Unicamp gosta muito de gráficos, tá? Às vezes esses gráficos não nos ajudam em nada para fazer a questão, é só para ilustrar, mas gosta, por exemplo, de curva Rock, Kaplan-Meier. Então são itens que você tem que ficar importante, por isso que eu estou mostrando alguns nuances de provas semelhantes, tá? As outras provas mantêm com a grande maioria das questões dentro da parte preventiva, com medicina preventiva clássicas, tem algumas colocando uma, duas, às vezes 3 questões de medicina da saúde de comunidade, como é o caso, por exemplo, SES Goiás, tá? Unificado de Goiás, que tem algumas questões de medicina da saúde de comunidade, mas tão forte quanto SURSE e tão forte quanto a UNRIGS, são essas duas, que é metade da prova de preventiva para condutas de medicina da saúde de comunidade. Beleza? Vamos colocar aqui, na hora que você vê aqui Bolsonaro e Lula, o que significa, gente? Coloca de todo tamanho, produção, polêmica, né? Então, como eu estou discutindo como que foram as questões de 2021, então tiveram questões polêmicas, como essa aqui do SES Goiás, olha aqui para você ver. De acordo com a portaria 2436 do Ministério da Saúde de 2021, setembro de 2017, o que é isso, gente? Isso é a PNAB. Então a PNAB é um ponto importante que cai em várias provas de residência, principalmente no SES Goiás. Já teve ano do SES Goiás ter 4 questões de PNAB dentro da prova de preventiva, ok? Essa resposta aqui tá certa, a letra B, não vou nem discutir ela, mas falando da implementação de programas, então tem os pisos e etc. Beleza, estava certo, só que tem lógica uma questão dessa em pleno 2021? Por que não tem lógica, gente, de cobrar uma questão dessa? Porque o programa Previne Brasil começou a ser implantado em 2019 no governo Bolsonaro e está praticamente implantado, né? Ele entrou em vigor em 2020 e ele mudou praticamente toda a parte de atenção básica à saúde, na parte de financiamento. Você vai discutir o programa Previne aqui? Não, eu só vou dar uma pequena dica, porque aqui é para analisar as provas dentro da parte de financiamento do SUS. Você vai ter essa discussão do programa Previne, mas então é só para você saber que agora, no programa Previne, o principal item para cair em prova, você não paga mais pelo tamanho da cidade. Então, às vezes, tinha uma cidade de 500 mil habitantes, uma outra cidade lá no Nordeste, 500 mil habitantes, uma em São Paulo, as duas recebiam o mesmo, vamos colocar entre aspas, por cabeça, ok? Só que vamos imaginar que dentro dessa cidade do Nordeste, eram 250 mil pessoas cadastradas do SUS, que dependiam do SUS. São Paulo era uma cidade mais rica, vamos colocar lá no interior de São Paulo, e apenas 50 mil pessoas dependiam do SUS. Você achava justo as duas cidades receberem a mesma quantidade? Não. Então isso mudou no programa Previne. Então isso foi muito bacana, porque agora o pagamento é pelas pessoas que realmente dependem do SUS. Para trazer mais o que, gente? Que a gente estuda dentro dos princípios do SUS? Equidade. Ou seja, quem precisa mais tem que ter mais cuidado. Beleza? Então esse foi o programa Previne. Agora, novidades. Produção, só escrevi novidades. Se você quiser colocar alguma coisa de novidades aí, fica à disposição. Então teve essa aqui do SES Goiás 2021 também, que genograma, então Ecomapa, genograma, medicina centrada na pessoa está caindo em vários locais. Então foi a primeira vez que eu vi um genograma desse que pode ter confundido alguns alunos. Se teve em alguma prova antiga, eu não encontrei, não lembro, e olha que eu analiso as 20 principais provas do Brasil todos os anos, é assim que o Mediaula é formado. Então isto é um genograma de um casal homoafetivo masculino, tá? Então podem ter se confundido, foi uma coisa interessante para você estudar genograma. Às vezes, se for um casal homoafetivo feminino, pode cair em alguma prova também. Então fica atento, porque genograma continua em voga, não foi só no SES Goiás, a gente encontrou em outros concursos, é um tema que você tem que manter o estudo de atenção primária à saúde, se você quiser ir bem nas provas. Mais uma novidade, que foi essa que eu também nunca tinha visto antes, o Unificado Ceará gosta disso, o SES Goiás também, que foi essas novidades, essas tabelas que assim, você nunca vai imaginar que isso vai cobrado. Então,
escala de risco e vulnerabilidade para atenção domiciliar. Olha para você ver, para saber o número de visitas domiciliares. É uma típica sacana essa questão, né? E essa imagem que eu estou pegando aqui, que é uma imagem horrorosa, eu tirei da própria prova do Unificado do Ceará. Eu ainda tentei procurar na internet uma imagem bacana, não encontrei, né? Então, é aqui mostrando para você essa escala, isso é muita, na minha opinião, sacanagem, mas agora no médio de aula você sabe, você tem o plano regional, então você vai fazer SUS Unificado do Ceará, o PSU Ceará, você sabe que uma das provas que a gente tem, o plano regional, é Unificado do Ceará, ok? Pronto, falei das novidades, falei das polêmicas, falei de como foram as provas, mas também teve as questões dentro do esperado, que foram a maioria, né? Graças a Deus essas novidades e polêmicas, a quantidade é muito pequena todos os anos. Eu não vou chutar uma porcentagem aqui, porque não fiz isso ainda este ano, porque, como se diz, as provas ainda estão acontecendo, mas em média, historicamente, não passa de 10% das novidades. 90% é o que é cobrado todos os anos. E a gente tem uma questão, por exemplo, do PSU, do Unificado do Paraná, que é ministrado agora pela Associação Médica do Paraná, que foi, por exemplo, falando sobre a história, a evolução histórica do sistema de saúde brasileiro, né? Que falou da criação do INPS, tá? Então, você tem que lembrar que tinham lá as IAPs, as CAPs, depois as IAPs, aí teve o populismo com Getúlio Vargas, aí depois veio a ditadura militar. Você tem que lembrar que na ditadura militar tudo se concentrou nos militares. Então, em vez de falar que foi descentralizado igual no SUS, não. Época da ditadura militar era tudo centralizado, INPS, e focava-se na medicina de tratamento, ou seja, depois que o paciente ficava doente, e não na preventiva como é hoje. Então, a resposta a essa questão foi a letra C. Também houve um grande fortalecimento da compra de serviços de saúde fornecido pelo setor privado. Então o governo ia lá e comprava o serviço de saúde para as pessoas que estavam no INPS. Tá? Por quê, Sérgio? Porque o foco era no tratamento de doença. Então, já estava com hipertensão, você ia tratar a hipertensão. Você não tratava a prevenção. Já estava com diabetes, você ia tratar as complicações do diabetes. Esse que era o foco na época da ditadura militar, você não pode esquecer disso. Outra foi aqui do PSU 2021. Teve várias aqui, não é minha função. Você vai ver essas questões ao longo do curso. A minha função aqui é só mostrar e te dar tranquilidade de como foi a prova 2021. Então, com relação aos conselhos municipais de saúde, então a letra A está errada também. Então, questão de conferência e conselho, Lei 8.142 sempre cai. Então, cada segmento com assento no conselho tem 1/3. Não, a gente sabe que não, que é paritário, sendo que 50% é usuários e o restante é funcionário, é prestador, é próprio governo e etc. Letra B, constituir única instância de participação na comunidade? Não, a gente sabe que tem as conferências também, né? Além do conselho tem as conferências, claro que não. A letra C foi a resposta, deve atuar no acompanhamento do desempenho econômico e financeiro do gestor municipal, sim. Então o Conselho Municipal de Saúde, que reúne-se a cada mês, ele tem que fazer esse acompanhamento. Letra D, sua composição restringe a usuários, o que está faltando aqui? Funcionários, né? Os funcionários do sistema. Então, pessoal, finalizamos essa aula. Agora você já está apto a começar o seu módulo de Preventiva 2021. Espero, seja do curso de questões, do curso de 2 anos, do extensivo. Espero que tenha certeza que te ajudou. E tamo junto, vamos embora nessa aprovação para 2021.